Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é dia de customizar um cubo mágico. Sim, a gente vai customizar um lado com cada tema e é nóis. Esse cubo mágico aqui, ele é o número 1. Cubo mágico número 1 no mundo, ó. Tá falando aqui na embalagem pelo menos, tá? Ele é dessa marca de Rubik's Cube. E eu comprei no Walmart, gente. Pois é, aqui nos Estados Unidos, tá? Eu não vou mexer nele, porque assim, pessoal, eu sou péssima em cubo mágico, tá? Eu tô falando pra vocês que eu nunca consegui montar um na minha vida. Então, se eu virar ele assim, é capaz de eu nem conseguir voltar pro lado. Tá, uhul, consegui. Gente, mas é molinho esse, dá vontade de embaralhar tudo, mas eu não vou fazer isso. Não irei fazer isso. Tá, eu vou começar, gente, primeiramente, boa noite. Ele não é de adesivo, tá? Esse aqui, porque tem alguns que são de adesivo. Esse daqui, ele é um cubo profissional, tá? Então ele é tipo pintado mesmo, tipo, sei lá como que é, gente, mas é isso aí. Primeira coisa que a gente vai fazer então, amiguinhos, é passar uma fina camada de branco, de tinta acrílica branca, pra poder começar a pintar a cor, né? A minha ideia vai ser a seguinte, aqui vermelho eu vou fazer com cores, tipo, mais puxadas para os elementos vermelhos, verde, coisas mais verdes, tá bom? É nóis. Vou usar aqui o meu maravilhoso godê, que eu não sei, eu preciso comprar godê descartável. Isso daqui nem é um godê, gente, vocês vão ficar doidos com o que é isso. Isso daqui é a capinha daquela minha aquarela mó boa da Koi, sabe? E eu vou pôr tinta acrílica aqui, porque eu não tô achando outro recipiente no momento. Não me julguem, tudo em nome da arte. Gente, eu passei uma mão e ficou bem transparente, né? Então eu vou começar, essa parte aqui já secou, eu vou começar então a passar mais uma mão. Eu acho que 2 mãos já vão ser suficiente, porque senão vai ficar muito grosso, sabe? Mas não vai ficar, tipo, branco. Vai ficar branquinho, digamos assim. Mas tudo bem, porque eu vou pintar de verde de novo o fundo das teclas. Quer dizer, dessa parte aqui no caso, né? Eu tenho esse ventiladorzinho aqui que ele é ótimo para secar aquarela, para secar tinta acrílica, porque ele tem várias potências, né? E aí você coloca as potências que você quer, tipo, aquarela mais fraca, a acrílica pode ser forte, porque a acrílica não mexe, sabe, no papel igual a aquarela. Só que eu nunca sei onde eu coloco o carregador. Por isso, amigos, eu vou até dar um zoom out aqui para mostrar a potência da minha ferramenta. Vral! Olha que leque chique, gente. Gostaram? Então, isso aqui nunca falha, ó. Não precisa carregar. Por isso que às vezes as coisas mais antiquadas são melhores, porque você vai ter menos trabalho. Você não vai precisar de outra coisa pra ela funcionar. Tipo, você não vai precisar de um carregador, energia e tudo mais. É só a sua mão e o abano, gente. Tô tomando cuidado pra não apagar a vela que tem aqui na mesa. Eu tô amando pôr vela na mesa enquanto eu faço os vídeos, porque fica um cheiro tão bom aqui, gente. I wish you could smell what I am smelling. Damn! Look at the bacon. Alguém sabe que meme é esse? É muito velho. Não vou falar qual é. Tá, gente, acho que não secou. Vou ficar um tempinho abanando aqui, então. Gente, eu pintei todos os lados, mas eu não passei segunda mão em todos os lados, porque fica difícil. E agora eu não posso pegar aqui, senão vai ficar cheio de digitais. Teve uma parte aqui que até ficou borrada, depois eu vou arrumar. Eu separei todos esses tons. Opa! Separei todos esses tons de verde pra gente fazer a parte verde, tá? Só que o fundo, eu vou começar pelo fundo. Eu vou começar com esse verde aqui, que ele é tipo um verde musgo, ó. Eu acho que vai ficar muito bonito pra fazer o fundo das teclas. É o verde mais escuro que eu tenho, eu acho. Aí agora, o que eu vou fazer, gente? Eu vou pintar todos os quadradinhos com esse verde. Vamos ver, ó, tá vendo? Por que é importante pintar de branco? Nossa, mas tá saindo. Gente, será que vai dar certo isso? Eu acho que eu preciso de um pincel um pouco maior pra pintar essa parte. Pincel flat, digamos assim, porque senão ele vai ficar com risco, ó. Parece fácil, isso daqui é aquela coisa que parece fácil fazer, mas não é tão não, viu? Você precisa ter paciência, ó, tá vendo? Escolher o tipo de pincel certo. Eu vou pintar de verde só as partezinhas do meio, aí vai ficar um pouco torto, quadrado, mas aí depois que a gente terminar a pintura, a gente vem arrumando com o pincelzinho branco as laterais, tá? Que eu quero deixar as lateraisinhas brancas e tal. E o bom é que tá com a marquinha certinho aqui do relevo, por isso que eu tô conseguindo ver. Mas assim, eu tive que pintar de branco mesmo, tá, pessoal? Ai, Renata, você já não começou fazendo o desenho? Porque senão não fica artístico o suficiente. Sacaram, amigos? Tem que ficar bem artístico. Vai ficar meio tortinho mesmo, mas essa é a mágica do negócio ficar bonito, tá? Pra ficar diferenciado. Vai dar um trabalho esse cubo, gente. Aff. Eu só faço coisa trabalhosa. Eu podia fazer react. Se
Se eu fizesse react, eu ia ter muito mais view e meus vídeos iam ser muito mais rápidos. Eu podia até tá competindo com o Felipe Neto essas horas, não é? Apesar que eu não sei se tem alguma mulher que faz react que vai tão bem. É mesmo, né, gente? Vocês já pararam pra pensar nisso? Eu, hein? Ah, então é isso. Bora fazer todos. O tema, gente, do lado verde vai ser todo natureza, tá, amiguinhos? Que vocês sabem que eu sou uma bruxinha da natureza. Então, nada a ver com o assunto. Nada que eu falo às vezes tem muito a ver com o assunto. Não se importem com isso. O importante é que nós vamos fazer com esse tema, tá? E aí eu vou começar então com o mais fácil aqui. Nossa, eu coloquei muita tinta, eu sei. Mas provavelmente eu vou usar ela pra outras coisas também, eu acho. Primeira coisa que eu vou fazer, gente, vão ser matinhos e florzinhas, porque é o mais fácil. Porque assim, como eu nunca pintei, eu já fiz as teclas do teclado, né? Que inclusive eu preciso terminar aquele teclado. Mas eu nunca pintei uma coisa tão pequenininha. Eu acho que isso aqui chega a ser menor que a tecla do teclado. Eu tô com o teclado aqui, inclusive. Vocês me perguntam, Renata, o teclado? Eu não terminei, simples assim. Ó, vamos ver. É menor que a tecla do teclado. Mas eu vou terminar, amigos. É porque eu enjoei de fazer, sabe? Quando eu enjoo, eu enjoo. Eu enjoo mesmo. Aí depois pra voltar a fazer, eu tenho que desenjoar. Então vocês esperem que eu vou voltar a desenjoar. Ó, então eu vou começar fazendo folhinhas aqui, porque, meu Deus, é muito pequeno. Eu vou fazer folhinhas de várias cores, tá bom? Ó, vou pegar esse verde aqui também, que é tipo um verde abacate. Nossa, derrubei um monte aqui. Nem vou colocar, pra não desperdiçar tinta. Ó, derrubei aqui, vou usar esse mesmo. E aí eu vou fazer então folhinhas bem pequenininhas. Ontem, gente, eu tava pintando o quintal, vocês vão ver depois, ficou a coisa mais linda, sério, ainda não acabei. E eu tive que tirar um tanto de terra de cima do quintal, tipo da parte onde eu pintei, sabe, que tava com terra. Enquanto o Diogo reformava outra parte, eu ia fazendo isso. E minha mão tá tremendo um pouco. Foi maravilhoso eu ter feito isso ontem, bem um dia antes de fazer as teclinhas, né? Não, mas vai dar certo, pessoal. Vai dar certo, pensamento positivo. Que vai dar certo. Eu só acho que esse pincel, ele é pequeno, mas eu preciso de um mais duro. Tem um outro aqui que eu acho que ele tem a pontinha mais dura. Eu tenho vários desses pincéis pequenininhos pra quando eu tava fazendo o teclado, sabe, gente? Ó. Mas eu tenho um aqui que ele... Ai, nossa. Ficou duro, Brasil. Não! Eu usei ele pra pintar a tecla no começo. Tá, ele não é muito... Esse pincel aqui, ele não é muito fino, né? Mas ele é mais duro. Eu preciso de um pincel duro pra isso. Talvez dê certo, vamos ver. Ai, bem melhor, ó. Consigo ter mais controle. Parece fácil, né, gente? Mas não é. Parece que vai ficar ruim, né? Mas talvez não fique. Isso são matos, caso vocês não tenham percebido. Aí agora eu vou pegar um pouquinho de branco, mas eu acho que tem que secar isso aqui primeiro, né? Tá, vamos deixar secar, porque eu vou fazer algumas pequenas florzinhas aqui. Muito pequenas. E, gente, depois que eu terminar tudo, eu vou fazer uma coisa que eu acho que vai ser, assim, um charme. Eu vou passar um gloss por cima, esse aqui, ó, um acrylic gloss, ó, high gloss, que ele fica super brilhante depois que terminar, tá? Aí eu vou ter que virar um pouquinho pra não grudar na ferramenta aqui, na parada, apesar que eu acho que eu nem vou brincar com isso, né, gente? Porque vai que eu nunca mais consigo deixar ele alinhado. Mas enfim, vamos deixar secar esse e já vamos começar o próximo. O próximo, amiguinhos, vai ser mais complexo. Agora que eu já peguei o jeito aqui, eu vou fazer uma coisinha mais complexa. Eu vou fazer uma butterflowers, tá bom? No meio, uma butterflower com a base de tom de abacate, que eu achei linda essa cor. Eu vou fazer ela bem aqui no meio. E assim, é como se fosse uma mini telinha, né, gente? Pra você fazer com tinta acrílica. Tem que ter uma habilidade, tá? Pra fazer isso aqui. Não é uma coisa tão simples, mas é possível. Ah, eu acho que eu escolhi bem a borboleta no meio. Tá tudo borrado, Renata, mas eu vou arrumar, gente. Fica aí, meu povo, que eu vou deixar tudo bonito. Ou não, mas eu vou tentar o meu melhor. Tá vendo, pessoal, como é bem delicado? Tem que ter um pincelzinho bem fino, bem assim, não precisa estar novinho, porque esse meu pincel já tá bem velho, pra falar a real. Por mais que eu tô cuidando bem dos meus pincéis, gente, pincel é uma coisa que chega uma hora, de aquarela não, mas de tinta, sabe? Que ele já não tá legal, sabe? Você fala, esse pincel já deu. Aqui nessa borboleta eu vou colocar bastante detalhes nela, mas eu já tô fazendo a base assim bem sólida. A borboleta, um micro detalhe já faz diferença. Tipo, não tava pra ser uma borboleta, agora eu vou deixar a asinha mais assim achatadinha, ó, como já fica parecendo mais uma borboleta. Ai, gente, vai ficar tudo, amiguinhos, vai ficar.
Tá, aí eu também quero fazer uns cogumelos, tá? Aí eu vou fazer eles, por mais que seja tudo baseado no verde, eu quero fazer, não sei, talvez eu faça eles de vermelho. Não vai dar nada, né, gente? Um cogumelinho vermelhinho, ou eu faço verde? Ai, gente, não sei. Separei tanto tom de verde que eu acho que eu vou usar verde, ó. Talvez esse verde água aqui fique bonito. Ai, eu sou apaixonada por verde. Vocês sabem que teve uma época da minha vida que eu não gostava de verde? Eu cheguei até a falar em alguns vídeos, gente, mas esse verde tá mais pra azul, né? Talvez não fique legal, não. Ó. Ah, não vou usar não, vou usar acho que eu vou usar um vermelhinho assim, ó, pra fazer o cogumelinho. Eu preciso também de um tom creme. Eu tenho uma tinta aqui, Chalk. Ah, não sei se vai dar certo. Ah, uma coisa que eu percebi, não vem tom pra fazer pele clara, sabe? Tipo, o meu tom de pele não vem pra fazer nos kits de tinta acrílica que eu compro. Então eu vou misturar um pouco desse amarelo aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Vou misturar um pouquinho desse amarelo com branco pra fazer a base do cogumelo. Não vai ter tudo, não vai ser, aliás, tudo verde. Vai ter, tipo, depois eu vou fazer as florzinhas aqui, vão ser brancas, entendeu? Mas assim, eu vou predominar com o verde, tá, gente? Porque essa que vai ser a mágica da parada, ó. Tô misturando com o branco que já tem aqui, que eu tô tentando economizar tinta, sabe? Por uma questão de, a tinta aqui é muito barato, mas eu fico com dó de toda vez ter que jogar o negócio fora, eu ter que lavar um monte de tinta na pia, sabe? Ai, falo, pobre tinta, pra que ela foi feita, então? Se é pra ser jogada fora, não ser pra brilhar em uma linda obra, ou não tão linda assim, mas que brilhe em algum lugar. Tá, entenderam? Chama o seu! Uau! Um zoom bem into, né? Acho que tu tá até demais. Assim tá bom. Vou fazer alguns cogumelinhos, não só um. Certo, amiguinhos? Certo, amiguinha? Pronto, essa vai ser a base do nosso cogumelo. Nenhum desses está pronto, tá, gente? Eu tô só fazendo as bases pra ir secando um, secando o outro. E também já ir definindo o que vai ser o quê. Enquanto seca esse aqui, eu não posso já ir pintando de vermelho por cima, senão vai, porque eu vou fazer o cogumelinho vermelho, né, gente? Vou pôr uns matinhos por cima e tal, vai ficar da hora. Só que eu ainda não posso pintar, porque senão vai virar uma sujeirada aqui. Então tem que esperar secar. O próximo que eu vou fazer vão ser folhas. Tá? Eu vou fazer folhas aqui nesse canto, que eu acho que é um canto propício para folhas. Sei lá, eu acho que vai ficar legal. Eu vou pegar o verde... Ai, deixa eu ver que verde que eu vou usar. Eu achei que eu tinha separado muitos tons de verde, mas nem são tantos assim, pessoal. Vendo aqui? Eu vou fazer aquela folha, sabe? Aquela folha... Ah, eu esqueci total o nome dessa folha, mas ela é tão bonita, tão bela, divina. Ela só é um pouquinho... Nossa, muito escuro, não vai dar. Vou fazer com uma mais clara. Um verdinho mais claro. Ela... Eu sempre esqueço o nome dessa folha, mas ela é tão bonita. Ela não é das mais fáceis de fazer, sabe? Eu já fiz ela algumas vezes, mas assim, se eu paro de fazer ela, que faz um tempo que eu não faço ela, eu fico um pouco confusa, sabe? Tá, acho que tá dando pra entender qual é. Vai ficar meio borrado aqui, mas depois a gente dá um jeito. Aí vai ter outra aqui menorzinha. Eu sempre esqueço de pedir pra vocês deixarem o like no começo do vídeo. Quem pede isso geralmente se dá bem aqui no YouTube, sabe? Mas eu sempre esqueço. Então deixa o seu like no meio do vídeo, obrigado. Porque assim você recebe os meus outros vídeos também. E os meus vídeos são muito bons. Modéstia à parte. Tá, não ficou como eu esperava aqui, a folha. Mas eu acho que eu vou conseguir arrumar. Eu fiz uma muito perto da outra. Mas mesmo assim ainda parecem folhas, né? Então tudo certo. Ah, eu acho que é um bagulho que eu tô esperando. Ih, menino, ele mesmo. Gente, tô com a campainha aqui. Depois, se vocês quiserem saber o que eu estou esperando, vocês vão aqui, ó, que eu vou postar, tá bom? Voltei, gente. Era o bagulho que eu tava esperando mesmo. Se vocês quiserem saber o que é, vai aí, ó. Vai aí. E me segue, tá? Me segue, que eu tô querendo, gente, chegar a 500 mil lá, mas tá difícil. Ó, pessoal, já dá pra começar então fazer os detalhamentos desses. Eu acho que eu vou fazer os detalhamentos desses antes de já fazer os outros, definir o que vão ser os outros, porque eu tô com muita curiosidade de saber como que vai ficar isso aqui, se eu vou dar conta de fazer um negócio tão pitiquinho de uma forma que fique bonito, sabe? Eu vou começar pela florzinha, que é o mais básico. Eu preciso de uma tintinha branca, né, que eu resolvi fazer ela branca. Mas o pincel, ele não pode ficar assim, ó. Tá vendo? O pincel tá um pouquinho envergado pro lado. Eu preciso de um pincelzinho fino e que esteja... Esse aqui eu acho que é o melhor que eu tenho. Vamos lá, então. A flor vai ser bem pequenininha.
Porque é uma coisa muito minúscula mesmo, né? Como vocês estão vendo. Eu precisaria de um pincel mais preciso ainda que esse. E difícil. Não sei nem se tem fabricado um pincel assim, tão menor que esse. Acho que não. Esse daqui já é o número 0. Deixa eu ver. É número 18.0. Aí deve ter então, né? Não sabia nem que tinha classificação para tamanho de 0. Essa tecla então eu vou terminar ela, gente. Vou deixar ela 100%, porque eu tô muito curiosa para ver como ela vai ficar pronta. Eu vou até já passar os branquinhos e tal na lateral assim, sabe? Tipo, aqui que nem eu falei que eu vou deixar bem... Não vai ficar retinho, né? Mas eu vou tentar deixar ela o mais pronta possível já. Pra ver se eu vou gostar, né não? Pessoal, eu detalhei aqui, ó, que bonitinho que tá ficando. Ainda não consegui detalhar de branco certinho, tá vendo que tem umas partes meio descascadas e tal? Porque a tinta branca, por incrível que pareça, ela ainda não secou, gente. Nossa, tá? Então, depois eu vou acabar vindo aqui arrumar mais, deixar mais branquinho. Eu vou então começar já a detalhar também a borboleta e o cogumelo, mas eu acho que eu vou começar pelo cogumelo, porque eu tô muito ansiosa por isso. Mas, gente, eu tô achando que isso aqui vai ficar lindo. Sério, vai ficar muito lindo. Eu não vejo a hora de passar o verniz pra dar um brilho nas teclas. Meu, vai ficar muito fofo. Eu só não sei o que eu vou fazer nas outras. Falta aqui ainda 1, 2, 3, 4, 5. Eu fiz 4 já, né? Talvez eu complete com flor, com uns bichinhos, cogumelo de outra cor. Sei lá. Olha, esse gota tá excelente. Eu só não posso esquecer... Ó, uma gota de tinta já é o suficiente. Eu só não posso esquecer no final desse vídeo de... Adivinhem só. Isso mesmo, de limpar o godê, né? E os pincéis também, porque senão vou ter que comprar mais pincéis fininhos de tinta acrílica. Vocês sabem que esses pincéis fininhos, assim, eles costumam ser até às vezes mais caro que um grandão? Pois é, muito estranho, né? Mas é real. Vou começar pelo maior aqui. Gente, eu tô vendo esse cogumelinho, eu lembrei do Hayao Miyazaki, sabe? Que fez o Totoro, entre um monte de filmes do estúdio Ghibli. Kiki Delivery Service. Nossa, eu esqueci total o nome do filme, acho que é esse. Eu fui na exposição, gente, coisa mais linda. Tinha os desenhos reais dele lá, né, que ele fez, dos assistentes também, as aquarelas e tal. Meu, muito inspirador. Quando você vai numa exposição assim, você pode achar que, nossa, você não vai... Mesmo que você não for artista, você não desenhe ou pinte, ou sei lá, você sai de lá com alguma coisa, sabe? No caso, além da simplicidade que ele tinha pra fazer as coisas, que nem às vezes o que eu peguei assim no esquema, pra mim, foi uma parte mais artística, né? O que me inspirou mais, porque ele faz tudo com lapiseira e aquarela e fica coisa, tipo, é simples, sabe? Às vezes a gente fica tanto tempo num desenho e não fica tão assim, não passa nada, sei lá. Eu acho que ele consegue fazer isso de uma forma simples. Óbvio que o cara desenha pra caramba, né, gente? Mas ele faz isso de uma forma simples, natural e é muito bonito. Às vezes você não precisa ter a técnica master, mas se você conseguir passar aquilo que você quer para as pessoas que estão vendo, nossa, isso faz tanta diferença. Tipo, não necessariamente um bom desenhista, um bom artista, ele precisa ter, tipo, uma técnica absurda, né? É muito legal. Apesar que ele tem uma técnica absurda, tá? Mas tô falando do caso dele, né? E é isso. O cara é a mais pura arte. Muito bom. Aí agora, gente, ó, ficou com umas falhinhas aqui de branco. Vou consertar com o mesmo tom de verde do fundo, tá? É uma coisa minuciosa, amiguinhos. Minuciosa! Então eu tenho que tomar cuidado pra não borrar. Tipo, aqui grudou um pouco, ó. Também quero deixar um pouco mais fino, assim. Pronto. Perfeito. Olha que bonitinho. Depois eu vou colocar uns matinhos marrom, umas coisinhas na frente também, mas tem que esperar secar. Vou colocar também as bolinhas brancas e tal. Mas pra isso tem que secar, né, gente? Eu vou fazer então agora o detalhamento da borboleta. E se você quiser também ver, gente, isso que eu tô falando pra vocês, eu acho que eu vou postar aqui no Shorts do YouTube, tá? No dia que eu fui lá na Exposition. Então, fiquem de olho nos meus shorts também, tá, meus amigos? É nóis! Que eu gritei, não sei. Gente, olha só que bonitinho que tá ficando. Tá ficando muito fofo, né? Eu não vejo a hora de passar o verniz, sério. Mas pra isso eu preciso terminar as outras teclas, né? Não? Eu vou fazer mais um cogumelo, porque eu achei que ele ficou muito lindo esse vermelhinho aqui. Eu pensei em colocar um outro aqui. Eu acho que vou fazer um outro meio amarelo. Eu acho que amarelo vai ficar legal. Só que, assim, eu não vou fazer com um amarelo super vivo, sabe? Eu vou fazer com um amarelinho assim... Amarelinho simples. Amarelinho ovo. Vou fazer do mesmo jeito. Só que é tipo assim, eu vou fazer... Por que eu tô
falando tipo assim, viu, hein? Eu vou fazer ele igual, mas diferente, entenderam? Tipo, vai ser parecido, mas nem tanto. Eu vou fazer ele com 3, né? Só que aí ele vai ser amarelo e vai ter um formatinho diferente também. Esse aqui eu vou fazer ele inclinado mais pro lado. Percebo que já posso também colocar um matinho por cima, que não dá nada. Gente, parece que isso aqui não dá trabalho, né? Mas dá, pessoal. É muito difícil você pintar tão pequenininho assim, sério. Vou fazer os matinhos aqui subindo. E como eu liguei o ar-condicionado, tá secando tudo muito rápido, então já dá pra eu passar o amarelo. Eu tô com frio. Eu acho que eu viajei, coloquei muito forte o ar, mas é porque eu queria que secasse fácil as teclas, sabe? Ó, um jeito fácil, você vai congelar, mas pelo menos as teclas vão... As teclas não, né? Só a pintura, no caso. Ela vai progredir. Simples, ligue o ar-condicionado no modo gelo do Alasca e tá tudo certo. Seca super rápido. Nossa, veio uma gota de água aqui. Ai, gente, de onde caiu essa água? Não! Ai, aguou. Não. Vou limpar minha camiseta nova. Uhul. Toda vez que eu sujo alguma coisa assim, que eu tô pintando com tinta, eu ponho uma camiseta nova. Eu não sei porquê. Parece que eu já... Ah, hoje eu vou fazer tal coisa que vai sujar a roupa. Vou pôr uma camiseta nova. Por que não? Tá, o cogumelo, ele traz uma cor pro nosso negócio, entendeu, amigos? Aí aqui eu vou fazer um coração. Acho que um coração assim, bicolor, vai ficar legal. A gente põe ele com uma cor, depois com outra cor. Depois com outra cor de novo. Ai, errei. Eu tinha a função de colocar com 2 cores, eu ainda erro. É simples esse aqui, mas vai dar uma ilusão de ótica, né? Vai ficar uma coisa bonita. Nesse daqui, gente, ou nesse, acho que nesse, eu vou colocar deixa eu pensar, uns matinhos. Eu acho que matinho vai ficar legal. Tem um estilo de matinho que eu gosto muito de fazer, que é assim, ó. Ele é super fácil. Faz um risquinho no meio. Tá focando, meninas? Eu detesto esse negócio de tá focando, meninas. Como eu tô muito tempo já na internet, tem algumas frases que já fico tipo, não gosto. Entendeu? Tipo essa. Não gosto, apesar dessa época era melhor a internet, porque tinha menos biscoiteiro. Mas enfim, aí agora eu só vou colocando a folhagem, tá vendo? Ó, em forma de bolinhas, tá? Leves batidinhas, como diz algumas blogueiras por aí, leves batidinhas. E você vai que vai, ó, tá vendo? E vai ficando uma natureza muito da bonita. Bonita. Nossa, tá ficando muito lindo, fala sério. Fala sério, galera! Que eu falei igual... Sabe quem eu falei igual agora, parece? Aquele cara dos Flintstones. Ah, de falar em Flintstones, gente, vocês já assistiram aquele filme, acho que é dos anos 90, dos Flintstones, que eles vão pra Vegas? É muito bom, gente. Quem não viu, assista. Aqui é indicação de filme, artes, que mais? Palhaçada, tudo ao mesmo tempo. Ó, pessoal, daí agora eu só vou pôr umas bolinhas assim. Vou misturar um outro tom de verde pra ficar mais realístico, tá vendo? Não, na verdade eu não vou misturar esse tom de verde não, ficou feio. Vou pôr outro. Olha que graça, gente. Fiz super rápido esses dois. Os outros, eles estão demorando mais porque tem mais detalhe, né? Tipo, agora eu vou fazer aqui uma segunda mão no cogumelo que eu achei que ficou muito fraco. Bonito. E agora só faltam 2. Eu quero fazer um desses 2 bem caprichado, sabe? Enquanto eu penso, eu com aqui a minha canetinha Posca, eu vou dando uma ajeitada aqui em volta, sabe? Deixando mais branquinho e tal. Como eu já pintei com acrílica, a Posca agora ela ajuda muito. Renata, por que você não fez todo com Posca, Renata? Sabe, gente, eu tava com vontade de fazer coisa com tinta acrílica hoje. Tipo, eu achei que ia dar um efeito mais grosso, sabe? Ia combinar. Mas sempre dá pra usar pra fazer uns detalhes. Gente, imagine se isso aqui pronto, lado amarelo. Nossa, vai ficar muito da hora. Vai ficar muito louco. Gente, eu quero muito usar esse verde aqui, que eu não usei. Esse tomzinho aqui. Então, o que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar, vou fazer mais florzinhas, porque eu achei que deu um efeito super bonito. Essa daqui. A minha tecla favorita, por enquanto, é essa. Tecla não, Renata. Cubinho, vai. É esse aqui. Mas eu gostei muito desse aqui também. E desse. Eu gostei de todos, na real. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui mais algumas flores. Só que eu vou usar aquele verde azulado, sabe? Pra fazer isso. Pessoal, aqui no último quadradinho, tá bem torto, por sinal, by the way, eu decidi o que eu vou fazer, tá? Eu vou fazer pequenas abelhinhas, tá? Que eu acho que vai ficar muito legal. Tá menos torto? Não, não tá torto. Deixa eu arrumar só o quadrado antes de fazer. Eu acho que vai combinar muito. Eu usei, assim, gente, tá tudo verdinho, fundo, né? Mas eu usei cores diferentes do verde. Eu não usei tudo só verde, tá?
Vamos para as abelhudas. As abelhinhas, gente, é a coisinha mais fácil fazer e dá um efeito mó bonitinho. É só você fazer uma bolinha. Pronto, tem uma abelha. Não, ainda não. Você vai fazer algumas bolinhas, tipo, né? Algumas. E depois você vai vir com preto, fazer os risquinhos. E uma asinha, gente. É a coisa mais fácil deste mundo. Não tem mistério nenhum nisso. Pronto. Temos abelhas, quer dizer, mais ou menos. Enquanto seca, pra finalizar, eu vou com a posca arrumando todas as beiradas agora, tá, gente? Porque tá bem feinha essas beiradas. Precisa ficar tudo bonitinho, certinho, pra gente poder invernizar. Olha que lindo, gente. De perto a gente vê toda a tinta e tal, né? Olha, gente, que coisa mais linda. Isso porque eu nem passei o verniz ainda. Imagina brilhando, brilhando, brilhando. Pessoal, o momento que eu mais estava aguardando chegou. Eu sou sempre ansiosa, sabe? O momento que eu mais queria desde o começo era passar o verniz, porque eu acho que o verniz vai dar um acabamento tão sensacional, tão maravilhoso. Eu vou colocar aqui na tampinha o verniz. Ai, é bem pouquinho que põe desse verniz, gente. O pincel tem que estar bem limpo. Eu vou usar o mesmo pincel que eu tava usando para pintar. Vou secar ele um pouco. Tem que ser um pincel flat. Tá bom? Provavelmente eu vou passar 2 mãos de verniz, eu acho. Vamos ver. Gente, vocês estão vendo? Vocês estão vendo, amiguinhos? Deixa eu chamar o zoom. Chama o zoom, porque esse momento vai ser um momento épico. O momento do verniz. Vamos lá. Ai, gente, eu finalizei as abelhinhas também. Vocês estão vendo, né? Oh, meu Deus, quanto brilho! Olha como ele brilha. Ainda nem secou, mas assim, eu já sei que vai dar bom. Eu tava com medo de borrar, mas não vai borrar. As abelhinhas, gente, elas ficaram com as asinhas bem grandes, né? Mas assim, muito difícil conseguir fazer menor que isso. Mas dá pra ver que é abelha, né, gente? Isso que importa. Uma coisa que eu achei legal desse cubo mágico é que ele dá uma impressão de ser antigo. Essas pinturas aqui, elas dão uma impressão de coisa antiga, sei lá. Vocês sabem que eu curto essa estética, né? Essa estética antiga de vovô. Ai, eu vou colocar esse cubo mágico pra enfeitar, viu? Que tá tão bonitinho. Pessoal, como esse cubo mágico aqui vai dar bastante trabalho ser feito, porque são muitas pecinhas, né? O que eu vou fazer? Eu vou dividir em partes, porque eu quero fazer com a ajuda de vocês. Eu fiz a parte verde agora, foi a primeira parte, e eu escolhi o tema natureza, né? Veio da minha mente, tema natureza, ok. Agora, eu quero saber da mente de vocês. O que vocês querem pro lado amarelo, lado vermelho, lado laranja, lado branco e lado azul, tá? Comenta assim, tipo, azul, tal, não sei o que. Você não precisa comentar de todos. Comenta do que você tiver uma ideia, porque aí eu vou escolher um comentário e vou fazer no próximo vídeo, por exemplo, o lado verde. Não, verde eu acabei de fazer, sei lá, o amarelo. Fulano escolheu. Eu vou mostrar teu comentário aqui com o que você escolheu de tema. Não precisa combinar com o tema natureza. Pode ser qualquer tema que vier na sua cabeça, personagem, pode ser a ver com natureza ou não, elementos, objetos, algum desenho conhecido, famoso, sabe? Qualquer coisa, tá bom? Então pensa aí, deixa nos comentários. Vamos estourar de ideia aí, por favor. Que eu sei que vocês têm umas ideias muito da hora. Tanto que vocês me ajudaram a construir o teclado, né? Tá, gente, primeira camada servida. Vamos esperar secar. Não sei se vou precisar passar 2. Esperar secar não, né, minha gente? Vral! Gente, nem vai precisar de segunda mão porque ficou super, super, super brilhoso. Olha isso, pessoal. Vou mostrar pra vocês com uma luz natural, que fica mais bonito. Olha que gracinha que ficou, pessoal. Ficou muito legal. Imagina enfeitando assim, ele pronto. Daí, sei lá, esse é o meu modo hoje. Daí eu viro o outro lado, tipo, vermelho, que eu não sei o que vai ser feito, que vocês vão escolher, né? Ai, sei lá, pôr pra decorar aqui no estúdio. Vai ficar muito legal. Pessoal, eu conto com a ajuda de vocês, então, pra escolher o próximo lado. Pode ser qualquer cor. Solta a tua imaginação aí nos comentários. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like nesse vídeo, tá bom, pessoal? Porque é bem importante aí pra vocês receberem as outras notificações e tal. E também pra ajudar aqui o canal a continuar na plataforma, tá bom? E então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Lembrando que tem vídeo no canal toda segunda, quarta, sexta e domingo. E às vezes tem mais uns vídeos aí durante a semana, alguns shorts e tal que eu vou postar, beleza? Beijo no coração de vocês, na pontinha do nariz e até o próximo vídeo. Tchau!